Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos chegando aí no nosso encerramento do nosso mês das famílias. Pensamos que teríamos pelo menos uma parte desse mês aí nos cultos presenciais, mas infelizmente isso não foi possível, E nós já estamos chegando aí no nosso último culto desse mês, do mês de maio. Entramos no mês de junho já praticamente e encerramos então na data de hoje, nesse culto online, o nosso mês das famílias. E nessa noite eu quero falar com você um pouquinho lá em Josué, no capítulo de número 24, nos versículos 14 e 15, sobre o tema Famílias Unidas em torno de Deus. Vamos ler o texto? O texto da palavra diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Famílias unidas em torno de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós podemos chegar ao final desse mês de maio, ao final desse mês da família, e já tendo nós refletido sobre tantas coisas a respeito das famílias, ó Pai, desse tema tão importante, nós chegamos a esse momento com a sensação de que as nossas famílias foram abençoadas, edificadas durante esse mês. Mas ainda hoje, ó Pai, ainda nessa palavra, fala conosco, toca no nosso coração, realize a obra que tem que ser realizada em cada casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o mês da família, ele é sempre um tempo de conscientização. É sempre um momento onde nós pensamos, ou melhor, nós lembramos que nós precisamos unir as nossas famílias em torno de Deus. E essa unidade, essa união em torno de Deus, ela não deve acontecer apenas no mês de maio, mas essa união ela tem que acontecer o ano todo. Separamos o mês de maio apenas para fortalecer esse entendimento. O texto que nós lemos hoje é com certeza muito conhecido de todos nós e, olha, não é difícil de nós chegarmos à casa de alguém e nós encontrarmos, por exemplo, um adesivo na porta, alguma coisa assim, uma plaquinha dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa afirmação, meus irmãos, profética de que a nossa casa servirá ao Senhor é uma referência a algo que Josué disse ao povo de Deus. A história nos ensina que Moisés, ele era o líder do povo de Deus. Foi Moisés quem Deus usou para libertar o povo que estava preso no Egito. Foi Moisés que Deus usou para, por mais de 40 anos, cuidar do seu próprio povo. Foi Moisés que Deus usou para, por muito tempo, ensinar as leis ao povo. Foi por Moisés, foi Moisés que foi usado por Deus para guiar o povo até a terra prometida. No entanto, chega um momento onde Moisés, que já estava muito velho, ele morre e o povo fica sem um líder, o povo fica sem uma referência e Deus ele levanta então um novo líder e esse líder é Josué. Josué, um homem íntegro, temente a Deus, um verdadeiro servo do Senhor. E foi Josué quem Deus usou para entregar ao povo a terra prometida. Só que há um problema. O povo nunca foi de fato muito fiel a Deus, não é verdade? Nós sabemos disso. No deserto, Moisés tem muita dor de cabeça com esse povo, um povo infiel.
E apesar de Deus dar provas constantemente de que amava aquele povo, o povo teimava em desobedecer às leis de Deus. Deus abençoou o povo, os livrou do Egito, os livrou da escravidão. Deus os abençoou, os deu uma terra próspera, mas mesmo assim aquele povo era mau e sempre voltava a desobedecer a palavra de Deus, por mais que fossem abençoados. E Deus já havia feito tantos milagres, Deus já tinha dado tantas provas àquele povo de que amava aquela gente, mas a Bíblia diz que mesmo assim aquele povo decide abandonar a Deus, mesmo depois de receberem tantas bênçãos. E aquele povo começa a adorar falsos ídolos, falsos deuses, ou melhor, ídolos, imagens de madeira, de pedra, de ferro, coisas que não eram Deus de modo algum, que não tinham poder para nada. E foi justamente em um cenário como esse que Josué ele reúne todo o povo e os alerta para a sua frieza espiritual. E Josué diz o que está relatado aqui no capítulo 24, nos versículos 14 a 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Joguem fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se parece para vocês mal aos seus olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses a quem serviram seus pais lá no Egito, além do rio, ou aos deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Josué ele teve uma postura de servo de Deus. Ele desafia o povo a abandonar os seus pecados, a se voltarem para o Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E Josué ele olha para aquele povo enorme e ele consegue enxergar ali então várias famílias perdidas, várias famílias afundadas em pecado. E Josué ele grita para todo mundo ouvir: a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um exemplo junto com a sua família. E o desejo de Josué naquele momento era unir todas aquelas famílias, todas aquelas casas em torno de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite, nesse momento onde nós estamos encerrando o nosso mês das famílias. O que é uma família unida em torno de Deus? O que isso significa? Para você entender o que é uma família unida em torno de Deus, eu vou usar uma ilustração muito simples. Olha, presta atenção nisso, porque essa ilustração é a base para você entender toda essa reflexão dessa noite. Na maioria das nossas casas, na maioria das casas existe uma sala, ou ainda que não haja uma sala, pelo menos uma televisão existe. Mas naquelas casas que existe uma sala, ou até aquelas que não tem sala também, os móveis são arrumados de modo que as pessoas consigam assistir a televisão. Você não coloca móveis na frente da televisão, mas eles ficam afastados da TV e normalmente a TV ela fica no centro da sala, no centro do ambiente, para que todos possam assistir a televisão. A televisão ela tem um lugar de destaque na nossa sala. E algumas casas, de gente mais granfina, existe uma sala somente para TV, uma sala exclusiva para televisão. E essa passa a ser uma cena então muito comum. A família sentada, reunida ao redor, ao entorno da TV, prestando atenção no que a televisão fala, prestando atenção naquilo que ela está nos passando. E aí nós, junto com as nossas famílias, damos as nossas opiniões. As pessoas fazem os comentários a respeito daquilo que está passando na TV, dizem o que pensam, o que acham a respeito daquilo que a televisão está dizendo. E assim nós ficamos constantemente ligados na nossa televisão.
E o que eu quero dizer com essa ilustração é o seguinte: eu quero dizer que muitas das nossas escolhas, muitas das nossas decisões acabam sendo influenciadas por aquilo que a televisão nos passa. É ou não é verdade? Quantas opiniões nós formamos, quantos conceitos nós acabamos abraçando por causa daquilo que nós vemos na TV. E se nós estamos em quarentena, se as nossas igrejas estão fechadas, se você está aí na sua casa, se você está saindo pouco de casa, quando sai, usa máscara, usa álcool em gel, em 80%, meus irmãos, disso tudo que nós estamos vivendo, nós formamos esse pensamento por meio da TV. Nós chegamos à conclusão que nesse tempo de agora, nós precisamos viver dessa maneira por causa daquilo que a TV nos disse. A TV nos disse que nós precisamos ficar em casa, a TV nos disse que precisamos usar máscara, a TV nos disse que precisamos usar álcool em gel, a TV nos disse que esse vírus é um vírus mortal, e 80% do nosso entendimento a respeito daquilo que nós estamos vivendo hoje veio da televisão. Essa influência é tão forte que com certeza muitos de nós já fizemos algumas escolhas, tomamos algumas decisões com base naquilo que vimos na TV. Com certeza muitas pessoas já mudaram a sua alimentação, já começaram a fazer exercícios, simplesmente porque assistiram algum programa jornalístico falando sobre os riscos da alimentação. Sei lá, é apenas um exemplo, mas formamos os nossos conceitos por causa daquilo que a TV nos diz. Enfim, meus irmãos, a televisão que nós assistimos, muitas vezes em família, a TV que tem um local privilegiado na sala das pessoas, muitas vezes influencia a nossa vida e as nossas tomadas de decisão. E com essa ilustração na cabeça, eu quero dizer para você que você deve agora, nesse momento, tirar a televisão da sua mente e colocar Deus no lugar da sua televisão. Imagine na sala, ao invés de você e sua família reunida ao entorno da TV, prestando atenção naquilo que a TV está te dizendo, se agora está ali Deus, sentado na sua sala, e falando, ensinando, dizendo muitas coisas, e a nossa família sentada ao redor de Deus, prestando atenção naquilo que Deus está ensinando. É disso que eu quero falar nessa noite. As nossas famílias precisam estar unidas em torno de Deus, com sua atenção totalmente voltada para aquilo que o Senhor tem para nós. O que é então uma família unida em torno de Deus? Em primeiro lugar, uma família unida em torno de Deus é uma família que dá ouvidos à voz de Deus. Dar ouvidos à voz de Deus é dar atenção àquilo que ele está falando. Quando Moisés ele ensina para o povo a lei de Deus, a mesma lei que Josué ele declara no texto que nós lemos que o povo havia abandonado, Deus estava falando com o povo. Deus estava falando por meio da lei, Deus estava falando por meio de Moisés, Deus está falando por meio de Josué, por meio das leis. Mas o povo não quis ouvir a voz de Deus e por isso não deu atenção para Moisés, como também não estava dando para Josué, e o povo não estava guardando a lei. Por várias vezes a Bíblia nos diz, olha, Deus está nos dizendo na palavra várias vezes, me deem ouvidos, ouçam as minhas palavras. E nós vemos isso, muitas vezes quando Deus nos diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Meus irmãos, Deus ele sempre tem algo para nos dizer, Deus ele sempre quer falar com as nossas famílias, Deus ele quer falar com você, ele quer falar comigo. Por isso uma família unida em torno de Deus é uma família que vai dar ouvido àquilo que Deus diz, vai dar destaque aos ensinamentos de Deus dentro de casa, vai passar para os seus familiares aquilo que Deus está dizendo. Segundo, uma família unida em torno de Deus é uma família que busca conhecer a vontade de Deus.
Uma família unida em torno de Deus não apenas ouve o que Deus diz, mas quando aparece uma dúvida, quando surge algo que ela não sabe se Deus se agrada ou não daquilo, quando aparece algo que a deixa confusa, ela busca saber, ela pesquisa, ela estuda, ela presta atenção, ela está atenta à vontade de Deus, ela procura saber o que Deus pensa sobre vários assuntos difíceis. O povo de Deus, nos dias de Josué, não fazia isso. E foi exatamente por isso que se tornaram tão idólatras, tão perdidos. E quando aqueles povos que já viviam na terra prometida, antes do povo de Deus, lhes apresentaram os seus ídolos, os seus cultos pagãos, talvez muitos servos de Deus ficaram na dúvida se deveriam ou não se submeter àquelas coisas, se deveriam ou não levar aqueles ídolos para dentro de suas próprias casas. No entanto, apesar das dúvidas, eles não estudaram, não prestaram atenção no que Deus estava dizendo de fato, qual era a vontade de Deus a respeito daquilo, e trouxeram maldições espirituais terríveis para dentro de suas próprias casas. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós agimos assim também. Às vezes nós trazemos para dentro de nossas próprias casas essas maldições terríveis, simplesmente porque nós não consultamos a Deus para saber se algumas coisas agradam a Ele ou não. E uma família unida em torno de Deus procura saber sempre a vontade de Deus a respeito de qualquer coisa que for. E em terceiro e último lugar, uma família unida em torno de Deus é uma família que compartilha Deus com outras famílias. No versículo 14 do texto que nós lemos, Josué ele compartilha Deus com todas as famílias que ainda não estavam servindo a Deus. Josué ele alerta a todos sobre o perigo de suas idolatrias, sobre os seus pecados. Ele fala sobre a importância de se temer ao Senhor e ele faz um convite, um apelo. Josué ele diz: sirvam ao Senhor. Isso é compartilhar Deus. E Josué ele trouxe à memória do povo todas essas coisas maravilhosas que Deus já havia feito por eles e perguntou: vocês vão continuar afastados de Deus? Vocês que sabem, a escolha é de vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele teve uma postura de servo. E meus irmãos, se Deus está no centro da nossa família, assim como a nossa TV está no centro lá da nossa sala, porque a família está em volta dele, assim como nós ficamos muitas vezes na sala da nossa casa, em volta da televisão, Deus ele não é ignorado. Quando Deus ele está no centro e nós estamos ao seu entorno, nós estamos prestando atenção naquilo que ele está dizendo para nós, ele não é ignorado dentro da nossa casa. A sua palavra não é ignorada. E a família então, nas suas conversas, no seu dia a dia, faz referências a Deus. E eu pergunto para você, no seu dia a dia, quando você está conversando com seus familiares aí dentro da sua casa, vocês falam sobre Deus? Pensam sobre Deus? Filosofam sobre Deus? Raciocinam sobre Deus? Discutem se Deus aceita isso ou aquilo, se não aceita? Vocês compartilham sobre suas experiências com Deus uns com os outros? Porque às vezes nós fazemos isso a respeito da televisão, não é verdade? Vemos alguma coisa e corremos para falar para o outro dentro de casa o que a TV está dizendo. Mas por que não fazemos isso em relação às coisas de Deus? Em nossos dias as famílias têm sofrido muito, os vínculos que unem as famílias estão se perdendo. Respeito, admiração, amor, cumplicidade. E esses vínculos que unem os membros das famílias estão se perdendo. Mas as boas novas que eu quero trazer para você nessa noite: Jesus ele tem salvação e transformação para sua casa, para sua família. Ele tem salvação e transformação para você e para mim. Concluindo, meus irmãos, houve um homem chamado Zaqueu,
E Lucas nos conta a história desse homem no capítulo de número 19 do seu livro. E esse homem, ele queria muito ver Jesus. Só que Jesus estava no meio de uma multidão. E Zaqueu, ele era muito baixinho, como você sabe, você conhece a história. Então aquele homem, Zaqueu, ele sobe numa árvore só para poder ver Jesus passar. E diz a história que Jesus, ele olha para cima da árvore e ele diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém estar em sua casa. Hoje me convém ficar na sua casa. E diz a palavra que esse encontro de Zaqueu com Jesus, da sua família com Jesus, muda completamente a história de Zaqueu e da sua família. Diz a Bíblia que esse encontro transformou a sua vida, transformou a sua casa. E Jesus mesmo afirmou dentro da casa de Zaqueu: hoje entrou salvação nesta casa. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos diz, é Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Meus irmãos, Jesus, ele sempre quer entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com o nosso consentimento, pela porta, com a nossa permissão, com a nossa vontade. Jesus, ele não é mal educado, ele não mete o pé na porta, ele não faz nada à força. E foi por isso que Josué não obrigou o povo a servir a Deus. Quando você olha para o texto, você não vê Josué obrigando o povo a servir a Deus, mas ao contrário disso, ele deu uma opção e ele disse ao povo: escolham vocês o que vocês querem. Servir a Deus ou aos ídolos. Mas, porém, independente da escolha de vocês, eu e a minha casa, eu e a minha família, nos uniremos em torno de Deus e serviremos ao Senhor. Deus quer trazer salvação e graça para as nossas famílias. Deus quer trazer unidade entre os membros das nossas famílias. Lute ao lado de Deus para preservar a unidade da família em torno de Deus. Não desista, né? Lembre-se do que nós vimos aqui nessa noite. Primeiro, dê ouvidos à voz de Deus. Segundo, procure conhecer sempre a vontade de Deus. E terceiro, compartilhe Deus com as famílias que ainda não têm Deus e também com a sua própria família. Para terminar, eu quero deixar apenas algumas dicas para você que já tem Deus no seu coração, para você que já é um servo de Deus, mas que ainda sofre porque tem alguém em sua família, algum parente, algum familiar, alguém que você ama, que ainda não tem tido unidade com Deus e você quer muito ver essa pessoa que faz parte da sua família, junto com você, junto com a sua família, unida em torno de Deus. Apenas 3 dicas. Primeiro, cuide do seu testemunho. Preste muita atenção nisso. Não adote uma postura de superioridade, porque nós não somos superiores a ninguém aos olhos de Deus. Não condene, não julgue ninguém, não critique o tempo todo. Seja amoroso, seja servo, seja compreensivo. Porque é isso que muitas vezes tem faltado para nós ganharmos as nossas famílias para Cristo. Segundo, confie na graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para alcançar todo e qualquer coração. Nós apenas colaboramos com Deus, mas a obra, o trabalho de conversão é dele. É o Espírito Santo que gera arrependimento, conversão. É Deus quem faz isso. Confie na ação de Deus. E terceiro, ore. E ore muito por aqueles que você ama. Coloque sempre a pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, a sua família, em suas orações. Peça para Deus preservar e guardar as pessoas. Ore todo o tempo, não desista. Não desista da oração. Dê esses 3 passos e com certeza Deus unirá as nossas famílias em torno dele. Amém? Deus abençoe as nossas famílias. Esse foi o nosso mês das famílias. Quantas reflexões
a respeito disso, né? Quantas coisas nós vimos a respeito do nosso bem mais precioso que Deus nos deu, que é as nossas famílias. Nesse momento te convido a ouvir esse louvor, e após esse louvor nós retornaremos para orarmos por nossas famílias e para as considerações finais. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Senhor Deus, Pai amado, Deus de amor e de imensa bondade, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por esse finalzinho de mês, aonde nós estamos encerrando o mês das famílias e nós colocamos os nossos lares diante do Senhor, porque nós queremos estar unidos em torno do Senhor, ó Pai, ouvindo seus ensinamentos, obedecendo a sua vontade. Queremos declarar como Josué: nós e nossas casas serviremos ao Senhor. E nesse momento, ó Pai, aonde nós estamos encerrando o nosso mês das famílias nesse ano de 2020, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando cada casa, cada lar, cada família, cada, ó Pai, casa que está aberta para receber essa palavra, ó Deus.
Que o Senhor esteja abençoando cada vida que está tendo contato com essa palavra e que essas bênçãos venham para dentro de seus lares, de suas casas, que os nossos lares e nossas famílias sejam tremendamente abençoados pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, faça morada em nossas casas junto conosco. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Muito obrigado, obrigado por tudo, obrigado pelo seu cuidado e carinho. Em nome de Jesus, colocamos nossos familiares, aqueles que nós amamos diante de Ti, aqueles que talvez não estão nos seus caminhos, pedimos que o Senhor os traga, ó Pai, de volta para os seus caminhos. Aqueles que estão, que o Senhor os mantenha firmes. Ao Senhor honra, ao Senhor glória e louvor. Muito obrigado por esse projeto maravilhoso que é a família. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua vida, a vida da sua família. Nós vamos nos vendo aqui na semana, no nosso momento da palavra, às segundas-feiras, no momento teológico, aos cultos comigo nas quartas-feiras e nos domingos à noite, às 19h, com o pastor Yuri na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Né? Que Deus te abençoe demais e que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana muito abençoada. Até a próxima, em nome de Jesus.